Conceituação. Por doutrina obscura se entende a doutrina metafísica que se realiza na afirmação do princípio absoluto obscuro e que realiza ulteriormente essa afirmação, pondo o princípio espiritual e o princípio material, relativo, finito, deveniente, em relação de procedência do princípio transcendente absoluto e obscuro. Essa unicidade se funda metafisicamente na asserção da integralidade e da indeterminação, em virtude da qual a totalidade absoluta é inapreensível, sendo a plenitude espiritual e subsistente da atualidade parte ou fração. A respeito do princípio espiritual como procedente do absoluto obscuro, é necessário que se façam dois destaques. Primeiramente, a espiritualidade obscura tem validade em si, e é anterior e superior às religiões organizadas, devendo prevalecer caso haja conflito entre as normas secundárias das religiões estabelecidas e os elementos da espiritualidade. Além disso, a natureza desse tipo de espiritualidade é subjacente ao processo de transformação e de potenciamento infinito. Por essa razão, é caracterizado como princípio espiritual transgressor, que rompe com o estabelecido por uma economia espiritual preponderante e prenuncia a divindade intrínseca nos entes em consonância com o transcendente absoluto e obscuro. Esse princípio corporifica a própria robustez da espiritualidade autêntica e da transcendência. Neste sentido amplo, existem traços espirituais obscuros na maioria das religiões, nas politeístas, ao passo que numerosos deuses obscuros e entidades perturbadoras transgridem, em grau maior ou menor, as leis espirituais dos deuses da luz branca. E, nas religiões abraâmicas principalmente, mediante relação com as quais a doutrina obscura adquire seu significado pungente. Concernente ao princípio material, este foi, ao longo da história humana, tipicamente oposto à espiritualidade, ao espírito e a seu desabrochar. Se a espiritualidade foi identificada com a verdade integral do indivíduo e com o transcendente, a materialidade foi identificada com o erro, com o falso, que são formas de ocultamento da verdade espiritual. Isso demonstra que a materialidade está ligada ao limitado, ao determinado, e pode-se falar dela só em termos de aparência ou de temporalidade. Além do mais, ciosos pelo controle e por bens materiais de seus seguidores, as classes sacerdotais de todas as épocas trataram logo de incutir a repressão e a postura de renúncia material em suas ovelhas como subterfúgio para a tomada de bens. Não significa, porém, que a materialidade seja o falso e o erro, já que se deve dizer dela que aparece, existe no aparecer. Tampouco que seja digno ao homem desperto o tolimento, a sujeição à miséria ou à exploração pessoal por terceiros. O espírito se exprime clareando-se afirmativamente na materialidade. Sob esse aspecto, a materialidade tem sua verdade, sua importância, sua faixa consciencial, e institui seus saberes particulares proveitosos. E que, por isso, participa da espiritualidade e da espiritualização. Essa situação obriga a afirmar que, com relação ao espírito e à sua manifestação, a materialidade e as aparências podem apresentar-se como acontecimentos particulares, determinados, e que, por isso, não pode dar-se erro absoluto, nem falsidade absoluta. A materialidade é realidade efetiva, a efetividade do espírito na dimensão manifesta. E, além disso, que as formas particulares e determinadas não acontecem fora do horizonte da espiritualidade e do transcendente absoluto e obscuro. No tocante ao princípio absoluto obscuro, este emerge na experiência do condicionado, do finito, como sua própria condição de possibilidade ou como indagação sobre seu fundamento. O princípio absoluto obscuro é, conforme seu próprio conceito metafísico, a verdade inteiramente independente e incondicional. Mas justamente como tal, é a verdade eterna e desconhecida fora da qual nada existe de tudo que existe, verdade, portanto, constitutiva de tudo que existe e distinto dela. Sua obscuridão marca a sua absoluta incondicionalidade e preserva também sua absoluta transcendência. Segue-se que essa posição permite evidenciar a natureza e especificidade da doutrina obscura, enquanto ciência metafísica, o saber, do transcendente absoluto e obscuro. Contrária a milênios de imposições cristalizadas e estanques, de incipiência e de subserviência, visando o controle de massas, impostos pelas religiões massificantes da luz destra.
pois, a fórmula pela qual se afirma a busca pela sabedoria existente nos meandros da obscuridão. O buscador desperto compreende a sabedoria transcendente disruptiva e emancipadora oculta no processo espiritual obscuro e sabe que suas representações históricas remetem à sua real natureza e à sua feroz integralidade. A sabedoria obscura é sua coroa e o conteúdo profundo dessa integralidade, a qual faz referência à explicitação transcendental do absoluto obscuro.